50% das urnas apuradas e com esse resultado, a gente tem Lula do PT sendo eleito o novo presidente do Brasil. Luiz Inácio Lula da Silva é o novo presidente do Brasil. Nós já temos a definição. Eleito Luiz Inácio Lula da Silva. A Justiça Eleitoral acaba de confirmar a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva do PT na disputa da presidência da República. Então hoje o nosso presidente se chama Luiz Inácio Lula da Silva. O que esperar do novo governo Lula para a nossa região? Foi isso que eu fui tentar buscar, foi isso que eu fui tentar responder com esse documentário. E a gente procurou pessoas, fomos atrás de pessoas capacitadas e com representatividade suficiente para ajudar a responder essa pergunta. Eu, como empresário, tenho muita dificuldade de tentar prever o futuro. E a informação correta, a informação de qualidade, ela me ajuda a saber se eu vou investir ou não, se eu vou ampliar ou não meu negócio, se eu vou fazer novas parcerias ou não. Esse é o intuito desse documentário que eu quero trazer para cá, para a nossa região. Falar com pessoas daqui, que trabalham com pessoas daqui e que produzem valor aqui. Ter o que esperar facilita a minha preparação como empresário, facilita a preparação de vocês que estão assistindo como empresário, dos meus clientes, dos meus parceiros. E é isso que nós fomos buscar para vocês. Informação de qualidade de quem realmente produz, de quem realmente trabalha pela nossa economia. E eu espero que vocês gostem. Sempre que muda um governo, seja ele de que cor ele for, nós do setor produtivo ficamos sim apreensivos, porque parece que a cada governo que entra, as pessoas que estão construindo aquele governo precisam mudar, precisam trocar os programas de outrossim por entretanto, precisam mudar a cor de azul para vermelho, de vermelho para verde, para amarelo. Então, assim, é claro que hoje nós vivemos um momento muito nevrálgico, não só no Brasil, como no mundo. Hoje nós vivemos uma recessão mundial. A gente não usa muito essa palavra para não se deprimir, mas é real, é fato. Nós temos uma recessão mundial. Nós tivemos um momento sério e grave com uma crise sanitária como a pandemia. Tivemos uma guerra na Ucrânia, que é lá não sei aonde, que você não sabe nem onde é a Ucrânia. Isso não tem nada a ver comigo. Tem tudo a ver com você, porque na hora que eu tenho um problema lá e que afeta a energia do mundo inteiro, vai afetar na minha cozinha, vai afetar na minha sala, vai afetar no meu trabalho. Então eu te confesso que nós estamos preocupados. Estamos preocupados por quê? E aí não só com o governo Lula, estamos preocupados porque a gente não consegue que as reformas estruturantes que precisam acontecer no Brasil sigam a cabo. Eu te confesso que aí, Beth, não necessariamente presidente da Associação Comercial, eu não consigo imaginar uma reforma tributária efetiva sem que nós tenhamos uma reforma administrativa importante. Não há como nós discutirmos uma reforma tributária equânime se eu tenho os gastos do governo no nível que está. Se eu tenho um teto de gastos absurdo, se eu tenho uma máquina pública absurda. Portanto, são muitas frentes que precisam ser trabalhadas. Com a chegada desse novo governo, a gente vê a questão das privatizações já parando. Eu acredito, novamente, como eu te falei, que menos Estado é melhor para a nossa economia, para dar mais força para nós empresários, mas isso é sim um momento de preocupação. A questão das reformas, a gente tem ouvido muita coisa que vai cancelar algumas reformas que já foram feitas, como trabalhista, e a tão almejada reforma tributária que ninguém consegue tirar do papel, nem quando foi do presidente Bolsonaro. Então, o que eu vejo é assim, a gente passou por um momento de crise, um momento de pandemia que veio todos os lockdowns da vida, né? E nós, empresários, tivemos que aqui na ponta se reinventar, né? Torcendo e fazendo muita força para a gente não gerar mais desemprego, mas a gente teve que se reinventar. E na maioria das vezes a gente não vê isso no nosso poder público, né? A gente vê cada vez mais que muda-se o governo e continua a mesma forma de abrir novos ministérios, abrir
aumentar, inchar mais esse tamanho do governo, e isso prejudica muito, por causa que o governo vai precisar arrecadar cada vez mais, e a forma deles arrecadarem é através de imposto. Então, como a gente vai debater uma possível reforma tributária, onde do outro lado eles só aumentam de tamanho, e aumentando de tamanho os custos dele vão ficar cada vez maiores. Então, no final, quem paga somos nós. Apesar das incertezas, como você falou, que é a questão da reeleição, da eleição recente, né, a gente percebe aí a taxa de juros, por exemplo, bastante elevada. 13,75%, o Copom acabou de aprovar, o governo, né, se posicionou contra, mas a gente sabe que existe uma autonomia no Banco Central com relação a isso, e com certeza até o fim do ano essa taxa deve baixar, e esse cenário benéfico que eu acabei de citar aqui, ele tende a se concretizar aí durante um ano que vem, nos próximos 2, 3 anos, e a gente acredita que se perpetue, né? E também pela política mais voltada para transferências governamentais, ou seja, auxílios, subsídios, para não só para a pessoa física, através da Bolsa Família, através de subsídio para empresários, quem sabe através dessa reforma tributária, não seria especificamente um subsídio, mas seria um auxílio, uma benécia para o empresário, e isso talvez destrave a economia, não só regional, mas como também nacional, mas principalmente a nossa, que a gente precisa de mais infraestrutura, a gente precisa de logística, a gente precisa de mais estradas, hidrovias, né, portos, aeroportos, né? Então é muito importante também essa questão do desenvolvimento logístico para a Amazônia, que é um que empaca muitas das vezes. A gente hoje tem uma economia não só diversificada, mas também verticalizada, como é no caso do abacaxi, da mineração, né? A gente tem o cacau, o chocolate, a gente tem uma certa verticalização, e que a gente precisa ter uma infraestrutura de escoamento. Tá? A gente chega a ser um dos maiores produtores em alguns segmentos, mas esbarra nessa questão da infraestrutura. Eu acredito que todo esse mecanismo, esse arcabouço aí de reforma, baixa da taxa de juros e um governo regional, tanto alinhado, como eu falei no início, pode sim e vai, se Deus quiser, alavancar o nosso estado. No estado do Pará são 144 municípios. Temos estados daqui da nossa federação que são mais 800, mas o estado é pequeno, que é fácil de se percorrer. Eu tenho colegas presidentes de outras juntas, percorrem o estado todo num único dia. E aqui, quando eu falo para eles, por exemplo, vai daqui para Santarém, se for de barco, e eu entendo bastante dessa questão de portos e tal, minha família tem essa origem, 5 dias de navegação. Então é muito difícil, e nem sempre a navegação a gente sabe, né? Vai pegar uma maré, não vai pegar a maré, enfim, já é outro tipo de percurso, né? E quando vai percorrer estradas também, o nosso estado é muito continental, então é bem mais difícil. Hoje Belém tem o maior entreposto pesqueiro do Brasil, a Pedra do Peixe. A Pedra do Peixe, que se tu fores lá de madrugada, tu vai ver caminhão do Extra de São Paulo, do supermercado de Brasília, da indústria do Nordeste do Pará, da indústria do Nordeste brasileiro comprando peixe amazônico na Pedra do Peixe. E nós não temos instalado indústria pesqueira de beneficiamento do pescado na cidade de Belém. Belém, ela tem primeiro uma baixa capacidade industrial. Então Belém é uma cidade que sobrevive de comércio, de serviços. Metade da sua população economicamente ativa, ela não tem carteira assinada, está na informalidade. Então a primeira coisa é criar em Belém um ambiente de negócios que a gente consiga fazer com que a atividade econômica se potencialize, né? Para isso, o poder público ele não é o único investidor, ele é um indutor de investimento. Ele cria as condições, junto com o setor privado, cria este ambiente. Então é isso que a gente está fazendo, ordenando a cidade, fazendo com que crie-se esse ambiente de negócio para poder gerar emprego e renda, para poder potencializar a atividade econômica. Só esse ano, Belém já conseguiu gerar, depois de um tenebroso inverno que foi a pandemia, nós já conseguimos recuperar 103 postos de trabalho, mas tudo isso ele não pode esquecer da inclusão. Então, o mercado informal, os pequenos, aqueles que ainda não estão inseridos, eles também precisam do apoio do poder público. Então tem que ser casado, você administrar
o ordenamento econômico da cidade, as atividades informais, casar com criar esse novo ambiente de negócios para que a cidade possa crescer não só no setor secundário, não só no comércio e serviços, mas também a gente atrair indústrias, atrair, potencializar o setor primário. Nós temos 39 ilhas que a principal atividade, com exceção de mosqueiro e de outeiro, que sobrevivem do turismo, a principal atividade é o agropecuário, o setor primário, e que é pouco potencializado e que o próprio cidadão de Belém conhece muito pouco do que se produz. Responde para 0,2% do PIB. E que precisa de ter o poder público, esse setor rural, essa produção rural, precisa de ter também a atenção do setor público. Então a gente tem que cuidar do presente, mas sem perder o horizonte estratégico de que economia a gente quer construir para o futuro, né? Potencializando, mas também com inclusão, porque só crescimento do PIB, se não representar também geração de riqueza para quem vive aqui, não serve para nada. Só o poder público, só a Prefeitura de Belém e mesmo o governo do Estado, ele não dá conta de aproveitar essa oportunidade. A gente tem que ter um pool, poder público, os 3 entes, mais a iniciativa privada, da gente preparar esse ambiente de negócios. Então, uma nova política externa do novo governo, que dialogue com o mundo multipolar, né, tu consegue também atrair novos investimentos para cá. É este ambiente da Prefeitura conseguir liderar este pool do setor público com o setor privado para fazer com que a gente aproveite essa nova onda de crescimento. Este é o grande desafio. Não é fácil, porque isso precisa de ter política de incentivo fiscal e tem que ser na medida correta, porque não adianta só desonerar e fazer com que o poder público perca a capacidade de investimento. Termos o diagnóstico correto de que setores estratégicos o poder público tem que investir e tem que ter credibilidade para liderar o setor privado, né, para induzir o setor privado a vir nesse plano de crescimento econômico da cidade. A gente tem uma baita oportunidade, né, com a família Barbalho. A gente tem o Jader Barbalho como senador, a gente tem a doutora Alcione como deputada federal, a gente tem o Helder como governador, a gente tem o Jader como ministro das cidades. Então não é possível que a gente não consiga trazer prosperidade e é isso que a gente espera aqui no nosso estado. Agora sim, volto a te dizer, eu, João Marcelo, a gente, como Conjove, a gente vai estar sempre ao lado desses representantes, propondo pauta para os nossos jovens empresários, não só de Belém, como o nosso estado inteiro. Nós estamos num momento muito fértil, nós temos um ministro das cidades que acabou de assumir, que é paraense, nós temos um governador que acabou de assumir a presidência do consórcio de governadores da Amazônia. Nós temos a Amazônia que está em foco, porque cada vez que a COP acontece, aí todo mundo lembra que a Amazônia é do mundo. E eu às vezes sou muito radical com isso, porque para mim os amazônidas são extremamente importantes. Então eu não quero uma Amazônia intocada e os amazônidas morrendo de fome. Hoje nós temos um território, especialmente paraense, que tem 60% de áreas intocáveis, de áreas de reserva. Nós só temos 35% que podemos lançar a mão. E eu vou ousar te dizer que nós não precisamos mais desmatar, derrubar uma única árvore para que nós possamos estimular o desenvolvimento desse estado. O estado do Pará tem um potencial esplêndido. Nós só precisamos fazer valer aquilo que a gente tem. Nós só precisamos que o Pará seja olhado de forma importante, efetiva, com políticas públicas específicas, e não é porque a gente é coitadinho e pedir favor, é porque a contribuição do estado do Pará e da região amazônica para o Brasil ela é esplêndida. Então, a gente precisa sim ser olhado, por isso que eu digo para vocês que eu sou uma otimista incorrigível, sou. Então, eu sempre acredito que a gente vai conseguir.
E o Brasil está aí para dizer isso. Nós já vivemos crises horrorosas que a gente pensou, todo mundo vai morrer. E nós somos fênix, porque a gente vai, daqui a pouquinho a gente ressurge das cinzas e a gente consegue se equilibrar. E com a gente não vai ser diferente. A gente viu aí que a Ferrogrão vai sair, né? E eu vejo que esse novo governo, com uma boa relação política com o nosso governador, só pode trazer grandes oportunidades para o nosso estado. Então eu acredito muito que vão ter muitos negócios, que o nosso estado vai crescer e que é uma grande chance para o Pará. Eu acredito que nós mulheres, é o nosso momento, toda a agenda internacional ela é voltada para essas boas práticas, né? Então isso é muito importante, sim, é algo que a gente sempre fala, né, e busca dentro do Conselho. A nossa pauta política, ela é sim dessa agenda do empoderamento feminino, sim, ela traz a agenda dos espaços de poder, né, da ocupação da mulher nos espaços de poder. Isso é representatividade, isso traz a visão da mulher para os espaços, para a política. Eu brinco muito dizendo que quem empreende aqui no nosso país, ele vai empreender em qualquer lugar, né? Pelo sistema ainda tributário caótico que a gente tem. Aqui na frente a gente tem o nosso impostômetro. Ano passado o impostômetro bateu 2 trilhões e 800 bi de arrecadação de imposto, né? E na maioria das vezes a gente não vê o retorno disso. A gente precisa ainda de ter um colégio particular, um plano de saúde, contratar segurança para a nossa casa. E quem não tem? Então a gente precisa sim ficar todo o tempo, não jogando pedra, mas propondo pautas para esses governantes, para a gente ter sim um outro estado. Eu também costumo brincar que eu não tenho vontade de morar em outro estado, eu tenho vontade de morar em outro Pará. Nós temos um alinhamento político relativo perante, em termos nacionais, vamos dizer assim, né? Tanto o Estado, Prefeitura e Governo Federal. Tecnicamente há vamos dizer, não digo uma aliança, mas um alinhamento político. Algumas vitórias recentes foram conclusas, como a própria Lei Candir, a taxação, a arrecadação melhorou para o Estado, né? Outros fatores como a agropecuária, a própria indústria do Pará vem aquecendo, muita gente de fora chegando no estado para trabalhar, e isso vem fazendo com que haja uma percepção do Pará a nível nacional diferente dos anos anteriores. Então eu vejo um cenário mais positivo em todos os sentidos, né? Ainda quando a gente fala aqui na questão tributária, né, da reforma tributária que está sendo muito comentada hoje, né, difundida desde o governo passado, federal, ao governo atual, né, uma briga, uma luta de muitos anos, né, que fundamenta basicamente fazer exatamente isso, com que as empresas, a economia se aqueça através da, vamos dizer assim, não digo só a desburocratização, mas também um incentivo, né, o fluxo de atividades se torne mais fácil e simples, né, não só para a questão tributária, para a questão arrecadatória, né, fiscal do Brasil e regional também. E isso facilita a empregabilidade, a geração de riqueza, de emprego para a região, não só para a região, né? E é algo que realmente vai contribuir muito, não só a nível regional, mas a nível nacional também. Hoje nós vemos um alinhamento do governo federal com o governo estadual, o que é o melhor dos mundos. Nós vemos um governo anterior com um discurso de liberalismo econômico, que isso é muito importante para os pequenos negócios, mas nós vemos hoje também o governo federal completamente, alinhado com o governo estadual, 2, incentivando sim o crescimento de micro e pequenas empresas através de políticas sociais, de políticas diferentes, de políticas macroeconômicas também. Então a gente está muito esperançoso que tudo isso vai acontecer de maneira alinhada. Falamos muito de alinhamento dos planetas, do planeta federal, planeta estadual e planeta Sebrae, digamos assim. A gente vê uma linha muito bem desenhada e que nós temos a possibilidade, sim, através, por exemplo, de dinheiro que vai ser colocado no mercado imobiliário, por exemplo, que no nosso estado é uma economia, é um ente muito importante para a economia. E quando você fala de mais construções, quando você fala de liberação de dinheiro, por exemplo, temos agora um ministro da cidade que cuida do Minha Casa Minha Vida, e isso tudo faz com que mais casas sejam construídas e, perifericamente a esse negócio, outras coisas começam a
acontecer, por exemplo, num canteiro de obras. Um canteiro de obras ele é composto não só da grande indústria de construção civil, mas ele é feito das pessoas que compram gesso, que vendem gesso, que compram parafuso, que compram prego, que compram coisas, que compram lanches lá na ponta. Olha só, lá naquele canteiro de obras tem um mercado circulante absurdamente grande. E a gente tem um ministro paraense, a gente tem um alinhamento de um governo federal com o governo estadual e o Sebrae. Eu estou dando um exemplo de um ponto só, e que isso para a gente é satisfatório ver, que a gente tem, por exemplo, hoje, a Federação da Indústria, que é dirigida pelo presidente Conrado, que é o presidente do Sebrae. Não tem como ter um alinhamento melhor de tudo isso. Então, a gente vê que a consonância é muito grande com esse processo. E dessa forma, a gente tem uma esperança muito grande, porque um ponto que está sendo feito esse ano, por exemplo, é nós trabalharmos o planejamento estratégico do Sebrae completamente alinhado com o planejamento do Estado. Nós temos já reuniões feitas com a governadora Hanna, que é uma pessoa que tem uma cabeça muito voltada ao planejamento do Estado. Então, o que nós queremos é desenvolver uma estratégia completamente alinhada ao Estado. E eu sempre dou esse exemplo. Se o Estado está falando de turismo no Nordeste do Pará, o Sebrae precisa estar alinhado com isso, colocar todos os seus recursos ou parte dele, grande parte dele, nessa mesma linha de trabalho. Se o trabalho no Sul é trabalho agronegócio no Sul do Pará, a gente vai e joga também os nossos esforços, a nossa contribuição para o agro no Sul. E por aí vai. Dentro desse processo, o que nós queremos é, no final de tudo, ter um amazônida, um empresário da Amazônia forte, e a pauta sustentabilidade certamente vai ser uma linha muito forte, porque isso é importante para o Amazônida. Eu acredito muito que o momento do Estado do Pará é agora. Não é amanhã, é agora. Nós temos todas as condições agora. Nós precisamos que o governo federal efetivamente, nós temos alguns projetos que estão engatados e que dependem do governo federal. E a Ferrogrão é para escoar nossos grãos adequadamente. Nós temos que discutir um novo modal hidroviário, porque lá atrás no Brasil nós escolhemos as rodovias e foi uma péssima escolha. E hoje em dia nós temos hidrovias maravilhosas que não conseguem ser navegáveis porque a gente não tem investimento. Então, assim, tem muito potencial, tem muita coisa a ser feita. Eu espero muito que o novo governo também tenha essa vontade de fazer diferente. Eu acredito muito que é possível fazer diferente. Eu acho que o povo brasileiro é outro. De 5 anos para cá, nós somos outro povo. Nós já temos uma visão crítica um pouco mais apurada para criticar o que tem que ser criticado, para ir para a rua quando precisa ir para a rua, guardadas as devidas proporções da razoabilidade, para não acontecer o que acabou de acontecer. Mas eu digo para vocês assim, é muito importante que a gente compreenda que o Estado do Pará é a bola da vez. Que a Amazônia é a bola da vez. Então, assim, de novo, não vou entrar nessa de que a Amazônia tem que ser o pulmão do mundo. A Amazônia é um ativo maravilhoso para todos nós. Então, quando eu ouço alguém dizer precisamos parar o desmatamento da Amazônia, fica parecendo que cada um de nós tem um machado na mão e que a gente vai andando e encontrou uma árvore, pá, pá, pá. Então, quer dizer, as pessoas não têm noção de como é que a gente vive, o que é que a gente vive. E nenhuma reserva extrativista, e estão todas aí para provar, se elas não forem produtivas, elas mantêm a miséria. O maior problema da Amazônia é a pobreza e a desigualdade social, não é o desmatamento. O foco do governo atual no meio ambiente, a questão indígena, regional, eu acho extremamente salutar para a região. Vejo sim com bons olhos essa visão do governo. É extremamente importante essa abertura, porque entra capital, entra financiamento de países como a Alemanha e outros países europeus, a própria União Europeia. O próprio tratado União Europeia-Mercosul, que já vinha sendo costurado em outros governos, né? Vários governos passaram por aí. E tudo tende agora, em função da questão política, de alinhamento internacional, né, também, de que esse tratado vá para frente, que vai ser muito interessante para o fluxo comercial internacional e pelo foco e pela posição da economia do Pará, muito voltada para a exportação, não só na indústria, no minério, como também, principalmente no agronegócio. Isso vai trazer grandes ganhos através de divisas, né, a captação de divisas, ou seja, dinheiro mesmo entrando no país, recursos, né? E isso vai fazer com que a gente gere emprego e renda e arrecadação também. Pelos comentários dos colegas, pela
conjuntura e o cenário, né, internacional, e pelo Pará ser a maior economia do norte do Brasil, né, a maior população, e ter uma diversificação diferenciada dos outros estados do norte, eu acredito que a gente sim tem boas condições e é um cenário muito favorável para o Pará. Então a gente vê as portas, diria, escancarando, né, a nosso favor. A gente vê o nosso estado sendo olhado muito com muitas esperanças. Então eu tenho esperanças muito positivas de que nós vamos ser muito olhados. Primeiro que nós estamos muito alinhados com o governo do estado. O governo do estado fez um trabalho de excelência no primeiro governo, apesar da pandemia. A gente viu todo o incentivo que o governo do estado fez, colocando inclusive dinheiro do próprio bolso no mercado, foram mais de 600 milhões de reais. O Sebrae, através do Fundo Esperança, foi um dos operadores do Fundo Esperança, e isso mostrou realmente a vontade do governo, do governador Helder, de colocar realmente dinheiro na ponta para que o mercado não travasse completamente. E foi isso que aconteceu. Muitas empresas tiveram sim dificuldades, mas o Sebrae se colocou, junto com o governo do estado, completamente à disposição do mercado para minimizar os problemas que viriam e que vieram realmente. Então nós fomos um agente muito importante em consonância, em alinhamento, em ajuste, em corrida paralela com o governo do estado para ajudar os pequenos negócios. E isso tudo, infelizmente, com o desalinhamento do governo federal. O governo federal tinha realmente problemas políticos com o governo do estado, o que faz com que a gente lamente muito desse processo. Mas de forma alguma baixamos a cabeça e deixamos de trabalhar. Pelo contrário, continuamos trabalhando cada vez mais. Eu acho que o nosso desafio é acreditar sempre. A gente precisa se vestir realmente do paraense mesmo, aquela paraense raiz, e acreditar que o melhor vai acontecer. E com isso a gente tem e todo mundo ajudar, todo mundo contribuir com o seu melhor. O que é que eu tenho dentro de mim que é o meu melhor? E com isso a gente vai contribuir para o crescimento. Eu não posso achar que isso não é comigo. É uma fala que eu falo muito dentro da minha equipe, dizendo assim, olha, não, peraí, calma, que isso não é comigo. Tudo é comigo, tá? Vai melhorar, vai ser bom para nós, vai ser bom para o nosso estado, vai ser bom para a nossa gente, então é comigo. Então eu tenho que acreditar, vestir essa ferramenta de dizer, é comigo, eu vou ajudar e eu vou contribuir. Então, a gente pode chegar aqui, era simplesmente um órgão de registro, ou digo, não, um órgão de fomento da economia. Por quê? Porque é comigo. Então, na hora que a gente pensa, não, isso é comigo, e a partir de agora eu vou trabalhar para melhorar cada vez mais, aí a gente consegue desenvolver cada vez mais a nossa região e o nosso país. Eu acho que o nosso maior desafio, como empresário da região norte, da região amazônica, é nós percebermos o valor que nós temos. Nós vemos muito pessoas falarem da Amazônia, nós mesmos às vezes falamos da Amazônia, só que nós não temos a verdadeira noção do valor que nós temos. Nós não temos ainda o olhar da verdadeira joia que nós temos dentro do processo. E olhando isso tudo, eu acho que precisa de uma consciência correta, 2, a gente precisa correr e se especializar. Por exemplo, muitas empresas que conseguiram passar com menos dificuldade que as outras na pandemia foram empresas que estavam se especializando, que estavam trabalhando em toda a parte de digitalização, que já trabalhavam seus deliveries de maneira mais equalizada. As empresas que estavam acomodadas, que só trabalhavam com o balcão de atendimento, essas tiveram maior dificuldade, porque não estavam preparadas para a mudança abrupta que nós tivemos. Dessa mesma forma, nós queremos que os nossos empresários do Pará vejam que nós temos uma máquina, que é o Sebrae, é uma máquina de ajuda, e que a gente precisa antever cenários de calamidade que podem acontecer a qualquer momento. Qualquer mudança, e não necessariamente uma pandemia. Isso pode ser numa mudança econômica, numa bolsa que de repente cai de maneira abrupta, de alguma calamidade que possa vir a acontecer com uma chuva ou com uma mina estourar, como aconteceu em Brumadinho. Então, coisas desse tipo precisam estar sempre alinhadas para que a gente tenha uma empresa forte, e o Sebrae é o principal parceiro do empreendedor brasileiro para que ele possa, sim, ter uma fortaleza vindoura. Certamente o Sebrae é o principal parceiro. Acredito muito que quanto mais
empreendedores a gente conseguir lançar no mercado, o mercado vai girar cada vez mais forte e a gente vai ter uma economia mais forte. E assim como eu acredito também que quanto menos intervenção do Estado, é melhor também para a gente como empresário. Empresas fortes, setor produtivos fortes, geram economia forte. Economia forte gera mais emprego. E mais emprego gera melhor qualidade de vida, que ao fim e ao cabo é isso que a gente espera, é isso que a gente quer. Eu entendi que a gente está vivendo um momento único, no alinhamento entre o governo federal, o governo estadual e o governo municipal, que isso vai proporcionar para a gente mais condições de investimento, melhores condições de investimento, melhores relacionamentos com a nossa política, com a nossa fonte produtora de valor, realmente de dinheiro, e que eu acho que quem souber aproveitar, que quem tiver disposição e resiliência o suficiente, vai entender o que quase todos falaram, que o Pará é a bola da vez.